Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo com Salmos, estudo do Salmo 8. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, leitura do texto bíblico, item 3, análise dos versículos, item 4, conclusão, item 5, consolidando a aprendizagem. Item 1, introdução. O Salmo 8 é um cântico de louvor que exalta Deus e a sua obra na criação. O seu título é A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Esse salmo foi escrito por Davi, não sendo possível mencionar em que época de sua vida ele o escreveu. Foi direcionado ao mestre de canto, que era o levita responsável pelos louvores entoados a Deus. O Salmo 8 é um hino de louvor ao Deus Criador, que honrou o ser humano ao dar-lhe o domínio sobre todas as coisas criadas, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. O texto bíblico diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O Salmo 8 é considerado um salmo profético, pois há diversas referências a ele no Novo Testamento, quando a glória de Deus é manifestada em Jesus Cristo. Por fazer referência a Jesus, esse salmo é considerado um salmo messiânico. Nesse salmo, a majestade de Deus é manifestada no seu amor pelos homens, demonstrando sua bondade, graça e misericórdia, que são observadas dia após dia em suas obras maravilhosas. A expressão segundo a melodia os lagares também aparece na indicação do salmo. Os lagares, em hebraico al-Gittit, deriva de Gati, que significa lagar. Os Salmos 8, 81 e 84 trazem essa inscrição. O termo pode se referir a uma harpa gitita, instrumento musical que era utilizado para acompanhar o salmo. É possível que a melodia seja oriunda da cidade filisteia de Gati. A palavra Gittit deriva da raiz hebraica que significa lagar. Os frutos trazidos para a festa dos tabernáculos eram pisados para fazer vinho. Os trabalhadores do lagar dançavam, andavam e cantavam de alegria, falando uns aos outros da bondade do Senhor. Item 2, leitura do texto bíblico, Salmo 8, versículos 1 a 9. O texto bíblico diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois,
todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Item 3, análise dos versículos. Versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nesse versículo encontramos uma declaração de louvor a Deus. No Antigo Testamento, a palavra Senhor, em letra maiúscula, é a tradução da palavra Yahvé. Após citar o nome pessoal de Deus, o salmista também o chama de Senhor, reconhecendo a sua soberania e o seu domínio. O salmista exalta a grandeza de Deus, manifestada na natureza, tanto na terra como no céu. Versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Em Mateus capítulo 21, versículo 16, Jesus citou esse versículo, dizendo que da boca dos pequeninos e das crianças de peito são tirados o perfeito louvor. Assim, o louvor à majestade de Deus não está somente nas obras celestiais, mas também na boca dos pequeninos, o que faz com que fiquem emudecidos e envergonhados todos os inimigos de Deus. Versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? O salmista faz uma pergunta ao comparar o homem e as maravilhas do céu astronômico, que é o Mesorâneos, o segundo céu, onde estão o sol, a lua e as estrelas. A Bíblia e a poesia hebraica são ricas em figuras de linguagem. Nesse versículo, o salmista atribui a Deus uma característica humana, dizendo que os céus são obras dos seus dedos. Essa figura de linguagem se chama antropomorfismo, ou seja, a Deus está sendo dada uma forma humana, no caso, os dedos. A pergunta do salmista pode estar se referindo à transitoriedade e brevidade da vida humana e sua fragilidade diante da grandeza de Deus. Versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nesse versículo, o termo hebraico traduzido por Deus é Elohim. Acontece que o termo Elohim pode ser também traduzido por deuses ou anjos, dependendo do contexto aplicado. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o termo Elohim foi traduzido por anjos. Os escritores do Novo Testamento usavam a Septuaginta em seus textos, o que também aconteceu com a Epístola aos Hebreus, cujo escritor é desconhecido. Em Hebreus capítulo 2, versículo 7, o escritor usou a palavra anjos. O texto bíblico diz assim: Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. No entanto, pode ser que o salmista estivesse se baseando em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Qualquer que seja a interpretação, merece destaque o fato de o salmista declarar que Deus coroou o homem com honra e glória. Então aqui, o termo menor do que Deus pode estar se referindo a que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, ou também pode estar se referindo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas foi feito menor do que Deus, mas segundo a sua imagem e semelhança. Então, são essas duas interpretações. Gostaria de chamar a atenção aqui a pronúncia do termo Elohim,
a pronúncia correta seria Elohim, mas nós estamos lendo Elohim durante o estudo. Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Nos versículos 6 a 8, novamente o salmista lança mão da teologia de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, na qual está escrito que o homem dominaria sobre toda a criação. O texto bíblico diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No versículo 9, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo 8 termina da mesma forma que começou, magnificando o nome do Senhor em toda a terra. Com certeza, após a leitura do Salmo, o leitor terá percepções mais profundas das mesmas palavras lidas no início do Salmo. Item 4, conclusão. O homem é a coroa da criação de Deus, mas por mais nobre e digno que possa ser o seu lugar como corregente de Deus neste mundo, sua posição mais importante é como servo e adorador que se curva diante da majestade do seu Senhor. A verdadeira grandeza do homem está em conhecer a Deus e poder se relacionar com Ele, e isso o Salmo 8 deixa muito bem claro. Item 5, consolidando a aprendizagem. Letra A. O Salmo 8 foi escrito por Davi, exalta a Deus e a sua obra na criação, mencionado no Novo Testamento por Jesus e na Epístola aos Hebreus, por exemplo, e é um salmo messiânico. Letra B. A expressão os lagares, em hebraico, é aligtit. A harpa getita era o instrumento usado para acompanhar a melodia do Salmo 8. O termo os lagares aparece nos Salmos 8, 81 e 84. Os trabalhadores pisavam no lagar as uvas trazidas para a festa dos tabernáculos, ao som dessa melodia. Quando o nome Yahvé, Jeová, aparece nos textos do Antigo Testamento, são traduzidos pelo termo Senhor, esse Senhor com letra maiúscula. Céu astronômico, mesorâneos, onde estão a lua, o sol e as estrelas, os corpos celestes. O céu mesorâneos é o segundo céu. Antropomorfismo, figura de linguagem que atribui a Deus uma característica humana, a forma de homem, no caso os dedos. Elohim, Elohim, na maioria das vezes é traduzido por Deus, mas o termo também pode ser traduzido por anjos ou deuses, dependendo do contexto. Elohim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um título majestático atribuído a Deus. Quando o judeu queria enfatizar e exaltar a importância de algo ou alguém, ele usava o plural para se referir a esse algo ou alguém. Isso faz parte da cultura hebraica, relacionado com o idioma hebraico. Há uma interpretação de que o termo Elohim está no plural porque a Trindade divina estaria implícita nesse termo. Quem defende a análise do título majestático, baseado no costume dos judeus, possui a tendência de não aceitar a explicação sobre a Trindade divina estar implícita no termo Elohim. Sabemos que o termo está no plural, porque no hebraico toda palavra masculina terminada em im está no plural. Septuaginta. Acredito que em latim seja lido Septuaginta.
É a versão grega do Antigo Testamento, que foi muito utilizada pelos apóstolos nos textos bíblicos, quando se referiam ao Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus, que é desconhecido, usou a Septuaginta, que traduziu o termo Elohim por anjos. Aqui apenas um breve comentário. É uma curiosidade, mas é interessante. Nós falamos o escritor aos Hebreus, os escritores bíblicos, porque o autor da Bíblia é Deus, que por meio do Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos. É interessante nós termos isso em mente, que os escritores escreveram o que o autor inspirou, que é o Espírito Santo. Sugestão de estudos bíblicos. Eu convido você a considerar essas sugestões e ao longo da semana, do mês, cada dia você assiste um vídeo. O vídeo maior aqui, acho que tem 20, 25 minutos no máximo. Você pode assistir 10 minutos por dia. Mas é interessante que você tenha o contato com esse conteúdo, porque ele vai enriquecer muito o seu conhecimento bíblico. Sugestão de estudos bíblicos. Nesse estudo fizemos referências a alguns conteúdos que foram trabalhados em nossos estudos. Os links estarão na descrição do vídeo. Foram os seguintes conteúdos. Letra A. O céu Mesorâneos ou segundo céu. Está no vídeo 8 de Aprendendo Mais, os 3 céus bíblicos. Letra B, antropomorfismo, figuras de linguagem muito utilizadas na poesia hebraica. A Bíblia é rica em figuras de linguagem. Esse conhecimento nos ajuda a compreender muitos textos bíblicos. Está no vídeo estudo 7, parte 1 de Bibliologia. O link estará na descrição. Muito interessante esse vídeo. Letra C, Elohim, ou Elohim, o nome Elohim e suas aplicações. O vídeo 2 de Aprendendo Mais, trazemos alguns esclarecimentos sobre esse nome. E letra D, Septuaginta, é a versão grega do Antigo Testamento. Ela é representada pelo L, não numeral romano. O L vale 50 e o X vale 10. Quando é à direita, você soma. Então é 50 mais 10, que dá 70. E 70 em numeral romano. Versão grega do Antigo Testamento, que permitiu aos gentios convertidos terem contato com as histórias do Antigo Testamento, porque agora estava em língua grega, a língua universal, a língua comercial. Antes os gentios não liam o Antigo Testamento porque estava escrito em hebraico. Tanto a Septuaginta quanto o Novo Testamento foram escritos em grego koiné, é o grego popular, falado pelo povo e pelos soldados. Inclusive, Alexandre o Grande, em suas conquistas, ajudou a disseminar o grego koiné pelas regiões conquistadas. Está no vídeo 5 de Aprendendo Mais, a Septuaginta. Esses são os 4 estudos sugeridos. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo com Salmos, estudo do Salmo 8. Veja na descrição os links dos estudos sugeridos e da playlist do tema Aprendendo com Salmos. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.